nossa atividade de hoje é, na verdade, a resposta da revisão da aula passada. Lembrando que a semana passada nós já tínhamos feito e corrigido uma revisão. Na atividade de hoje serão frases que devem ser completadas com os assuntos, com o assunto do texto, levando em consideração aulas e os livros também, o livro também. Na primeira nós temos as principais etapas do processo industrial foram. Lembrando que essas etapas foram o que aconteceu do início até chegar à indústria moderna, indústria que a gente conhece hoje. Ok, nós temos 3 fases principais, que é o artesanato, quando uma pessoa só produzia tudo, era responsável pelo início e pelo final do produto. A manufatura, que foi o início das primeiras máquinas, ainda muito simples. E, por fim, a indústria. Na questão 2, nós temos a seguinte afirmação. A principal característica do artesanato é a falta de... A resposta para essa questão é divisão do trabalho. A principal característica do artesanato é a falta de divisão do trabalho. Por quê? Porque no artesanato uma pessoa só era responsável por toda a produção. Por exemplo, se uma pessoa trabalhava com sapatos, fazendo sapato, ele mesmo comprava o couro, cortava, costurava, colava e dava o produto final. No máximo ele tinha um ajudante que era um aprendiz, mas ele era responsável por toda a etapa do trabalho, não era dividido. Uma pessoa só fazia todo o trabalho. Por isso que a gente diz que no artesanato não havia uma divisão do trabalho. Terceira afirmação. Pode-se dizer que o artesanato depende basicamente do artesão, pois trata-se de um trabalho individual e um trabalho único. Por quê? Porque o artesanato, ele, como eu disse anteriormente, não havia uma divisão do trabalho nessa prática do artesanato. Então, ele era individual porque uma pessoa só produzia a peça, não dividia o trabalho com várias pessoas, cada uma produzindo uma parte do produto, não, ele produzia sozinho. E único porque toda peça produzida por um artesão, ela era única. Por mais parecida que ela fosse, por mais semelhante de alguém que ela fosse, ela tinha toques particulares. Na questão 4, nós temos considerado uma etapa de transição. A resposta para essa afirmação é a manufatura. A manufatura é considerada uma etapa de transição entre o artesanato e a indústria. Por quê? A manufatura foi o período em que começou a surgir as primeiras máquinas, a primeira forma de divisão do trabalho. Então, essa manufatura ela veio depois do artesanato e antes da indústria. Foi um período onde o artesanato estava virando produto industrial, ainda não era produzido em larga escala como a indústria e também não era tão individual quanto era o artesanato. Então essa fase de manufatura foi quando misturava práticas do artesanato e da indústria. Então era uma época de transição. Começou a usar algumas máquinas, a dividir o trabalho, enfim. Na questão 5, nós temos o emprego permite que a indústria possa produzir em larga escala e em série. O emprego de máquinas modernas. Por quê? Sem essas máquinas modernas, provavelmente a indústria não ia conseguir produzir tanto. Enquanto um artesão demora dias para produzir um par de sapato, a indústria produz 300, 400 por dia, por hora, porque
porque ela tem máquinas para fazer esse trabalho, e a máquina faz o trabalho mais rápido do que o ser humano. Então, essas máquinas mais modernas produziam essa produção em larga escala, ou seja, possibilitou que as indústrias produzissem muito material em menos tempo. 6. As características básicas da indústria. Bom, a indústria em si, a industrialização, ela teve várias características, né? A indústria teve utilização de mão de obra salariada, por exemplo, a característica. Ela teve as máquinas. Bom, as duas escolhidas foram a produção em larga escala, que não existia anteriormente, então essa ideia de você produzir muito material gastando menos tempo, e a divisão social do trabalho, que cada pessoa era responsável por uma etapa da produção. Na indústria, uma pessoa só cortava, outra pessoa só costurava, outra pessoa só colava, outra pessoa só desenha o modelo. Então, tem uma divisão do trabalho. Cada pessoa é responsável por uma etapa do trabalho e não pelo trabalho inteiro. 7. A indústria moderna é dividida em 3 tipos. Nós temos 3 tipos de indústrias atualmente: a de transformação, a extrativa e a civil. A indústria de transformação ela é responsável por transformar qualquer produto em matéria, seja matéria para uma outra indústria ou matéria que vai direto para o consumidor. Então, nós temos o primeiro tipo, que é de transformação, o segundo é extrativa. Essa indústria extrativa ela é responsável por tirar as coisas, extrair as coisas da natureza. Madeira, petróleo, ouro, prata, cobre, tudo que é extraído da natureza vai para a indústria de transformação. Essa extração é feita por essas indústrias extrativas. A única função dessas indústrias extrativas é tirar da natureza. E a civil, que é uma indústria de construção, constrói tudo que a gente precisa no país. 8. AIS transforma a matéria-prima em produtos industrializados. As indústrias de transformação são essas indústrias de transformação que vão tirar da natureza a matéria-prima e transformar em outras matérias. Lembrando que, como eu disse anteriormente, pode ser em uma matéria que vai ser usada por outra indústria. Por exemplo, a indústria que pega a árvore e transforma em tábua. Ela provavelmente não vai vender a tábua, ela vai vender para uma outra indústria que transforma em mesa, em cadeira, em cama, enfim. Ou transformam indústrias que fazem essa cama, que fazem essas cadeiras, elas são indústrias de transformação. Pode transformar matérias da natureza em matéria-prima, pode transformar a matéria-prima em outro produto, mas são indústrias de transformação. 9. Produzem máquinas e equipamentos utilizados por outras fábricas. Essas são as chamadas indústrias de base. Por que chama indústria de base? Porque elas produzem máquinas que são usadas em outras indústrias. Então, ela é a base para o funcionamento de outras indústrias. Tipo, uma indústria de calçado precisa de uma máquina que corte o couro. Então, essa indústria de base é justamente a indústria que vai produzir essa máquina. A indústria de petróleo, por exemplo, precisa de uma sonda que vai lá tirar o petróleo do fundo. Então, essa indústria de base é que vai construir essa sonda para poder vender, para tirar esse petróleo. Então, indústrias que fazem máquinas que vão ser utilizadas por outras indústrias. É a nossa indústria de base. 10. As fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. As indústrias de bens de consumo, que pode ser um bem de consumo durável ou bem de consumo não durável. O que são essas indústrias de bens de consumo? Primeiro, a gente tem que entender que esse tipo de indústria eles fazem parte da indústria de transformação.
eles estão inseridos na indústria de transformação. Mas essas indústrias de bens de consumo, ela não produz bens para outras indústrias. Ela produz bem que vai ser diretamente destinado ao consumidor. Pode ser bens duráveis, que é uma coisa que a gente compra e vai durar muito tempo. Tipo, você compra uma batedeira. Você quer que essa batedeira dure um bom tempo, senão você não vai comprar uma todo mês. Ou pode ser de bens de consumo não duráveis, como alimento. Você compra 1 quilo de arroz hoje, mas você sabe que em um pouco período ele vai acabar e você vai precisar repor, comprar mais. 11. A mineração é um exemplo de indústria extrativa. A partir do momento que essa indústria tira alguma coisa diretamente da natureza, ela é extrativa. No caso da mineração, o ouro, a prata, o cobre, enfim, esses minerais, eles são tirados diretamente da natureza. Por isso que a indústria é extrativa. São exemplos da indústria de construção. A indústria de construção ela é responsável por construir o que a gente precisa no nosso país. Então, ela constrói desde prédios até máquinas. Essas indústrias de construção são subdivididas, porque uma indústria de construção civil, por exemplo, ela vai construir um avião. Então, os nossos 3 exemplos principais é a naval, que é aquela indústria que ela é especializada na construção de navios, de passeio, navio para marinha, enfim. A aérea, que constrói os aviões, e a civil, que é a que constrói as casas, as escolas, os projetos imobiliários, enfim, que constrói os prédios, clubes. 13. As fontes renováveis são exemplos de fonte de energia limpa e as fontes não renováveis são fontes de energia sujas. O que isso quer dizer? As fontes de energias limpas são fontes que vão voltar, que a gente vai utilizar, só que a natureza vai se encarregar de repor aquilo ali. Um exemplo disso é o vento. Se você utiliza a energia gerada a partir do vento, a natureza vai se responsabilizar por produzir mais vento, e então é uma fonte limpa, porque é uma fonte que você tira e a própria natureza consegue repor. O petróleo é uma fonte suja. Por que é uma fonte suja? Porque quando você tira da natureza, ele demora milhares de anos para poder voltar. Então, essas fontes sujas são fontes que quando você tira, acaba ou vai demorar milhares de anos para voltar, como árvore. Se você tira a árvore e não repõe, ela vai acabar. 14. Conjunto de fontes de energia utilizada por um país. É o que a gente chama de matriz energética. Tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. Seja energia do corpo humano, quando você tem que levantar, correr, jogar bola, dançar, você precisa de energia que você tira a partir do alimento que você ingere. Ou as indústrias, as máquinas para funcionar, elas precisam de energia também. Energia elétrica, energia solar, energia eólica, energia gerada pelo carvão, energia gerada pelo ser humano, por animais. Enfim, matriz energética é o conjunto de coisas que um país usa para obter energia. Essa energia limpa, quando esse país usa recursos renováveis, ou suja, quando esses países usam recursos não renováveis. No caso do Brasil, a matriz energética, ela geralmente é uma matriz limpa. A região foi a primeira a ser industrializada no país. A região de São Paulo, a industrialização do país começou pelo Sudeste, principalmente pela região de São Paulo, porque era a região que tinha mais dinheiro, economicamente mais desenvolvida. Então, as indústrias elas se instalaram em São Paulo
por vários motivos, dentre eles por causa da condição econômica de São Paulo. Era o lugar onde circulava mais dinheiro, então as pessoas que iam investir na indústria, que tinham ganhado dinheiro para isso, moravam na região de São Paulo. A proximidade com o Porto de Santos, muito utilizado no período anterior econômico. Então, essas indústrias elas começam a se fixar em São Paulo. Mão de obra, dinheiro, um fácil escoamento de materiais levou essas indústrias a São Paulo. Proporcionou a industrialização do Sudeste, em especial de São Paulo. O que proporcionou essas indústrias aí para São Paulo e não para outro lugar? O café. Eles vendiam muito café, então o café era a base econômica do Brasil. E a maioria dos cafeicultores plantavam na região de São Paulo. Então eles ganharam dinheiro com o café e pegaram esse dinheiro que ganharam com o café para investir na industrialização. Por isso que quando a gente fala o que proporcionou essa chegada das indústrias em São Paulo, o café. Se o polo econômico do país fosse em outro lugar, provavelmente essas indústrias teriam ido para outro lugar, porque elas procuraram os investidores, as pessoas que têm dinheiro para levar as indústrias. Nessa época, os cafeicultores, que tinham ganho muito dinheiro com a venda e exportação de café. Desde os anos de 1970 teve início um processo de desconcentração industrial. Até 1970 as indústrias estavam focadas no Sudeste. E aí o governo começa a se preocupar com as outras regiões. Então cada governo do estado e cada estado começa, município, estado, a tentar chamar essas indústrias para o território deles. Como é que eles fizeram isso? Isenção fiscal, deixando de cobrar vários impostos, mostrando que o lugar era acessível para essas indústrias, que tinham mão de obra lá e que era mais barata, que o trânsito era legal, então tinha uma infraestrutura legal, e que parte dos impostos que eles pagavam nas grandes, no centro comercial, era mais barato em locais menores. Então, a partir de 1970, essas indústrias elas começam a optar por se instalar em locais mais distantes, pouco industrializados, do que em permanecer no Sudeste. 18. Modifica o espaço geográfico. O processo industrial todo modifica o espaço geográfico. Para você construir uma fábrica, você precisa derrubar árvores, você precisa de um centro urbano perto, então você precisa que nasça uma pequena cidade ali, você precisa de mobilidade, então você precisa de estradas melhores, tanto para escoar, para vender a mercadoria, quanto para os trabalhadores chegarem mais rápido, né, e gastar menos tempo e com transporte. Então, todo o processo industrial, ele modifica a área que tem ao redor dele, seja de forma positiva ou de forma negativa. Bom, nossa atividade fica por aqui. Estudem para avaliação, boa avaliação e até a próxima aula.